Feita a leitura, por favor, deixe sua Bíblia aberta. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se põe um freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo de tão grandes, batidos e rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas, vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois todas as espécies de feras, aves e répteis, de seres marinhos, se domam e têm sido domadas pelo gênero humano. 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar no mesmo lugar água doce e água amarga? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Irmãos, eu quero hoje falar uma vez mais sobre o poder da língua, sobre o poder das palavras. Diariamente eu sempre tenho falado sobre esse assunto, e hoje eu quero falar de novo e vou continuar falando enquanto nós estivermos sobre esta terra, porque nós sabemos que a língua ela tem um poder muito grande, as nossas palavras, e as nossas palavras elas não são neutras, ela tem poder tanto para levar para o bom caminho ou para o mau caminho. Nós sabemos que as nossas palavras elas podem ser terapêuticas. Quem às vezes em algum momento da vida que você estava angustiado, estava deprimido, estava desanimado, alguém chegou até você e lhe deu uma palavra e te levantou. A palavra ela serve como um remédio, ela traz cura, mas do outro lado também a gente vai ver que a palavra, a língua, a forma de se expressar, de falar, ela pode também ferir, ela pode machucar. Com a mesma palavra nós podemos
precisamos saber usar a nossa língua da melhor maneira, da melhor forma. Muitas vezes nós usamos a nossa língua e lançamos maldições no momento de raiva, no momento às vezes que ficamos nervosos, no momento às vezes que alguém tira a gente de sério, e às vezes a gente quer falar palavras que depois às vezes quer voltar atrás. Toda palavra que sai da nossa boca ela não volta para trás. Há um provérbio chinês que nos ensina 3 coisas que não voltam para trás. O que é? É a palavra dita, é a flecha lançada e a oportunidade perdida. Essas coisas, depois que você liberou, depois que você soltou, ela não vai voltar para trás. Ela vai causar um efeito naquilo para qual ela foi lançada. Tiago aqui ele escreve esta carta para os irmãos. Não é para as pessoas que não servem a Deus, é para a igreja, é para mim, é para você. Tiago vai dizer no capítulo 1, porque capítulo 3, no versículo 1, vai dizer: meus irmãos. Ele não está dizendo para as pessoas que não servem a Deus, ele diz: meus irmãos, é para a igreja, é para nós. Dizendo o seguinte: não tornei de nós muitos mestres, por sabendo que havemos de receber maior juízo. O que é isso, pastor? Quanto mais você tem conhecimento, maior responsabilidade pesa sobre você. Quanto mais você conhece de Deus, maior Deus exigirá de mim e de você. Às vezes, alguns que são ignorantes, o peso sobre eles vai ser menor, mas na medida que eu e você tem um conhecimento maior da palavra, maior vai ser exigido de nós. Tiago dizendo: meus irmãos, não queiram ser mestre, porque muitas pessoas querem ser mestre, né, irmãos? Só que entenda uma coisa: o mestre, quem ensina, quem prega, entenda uma coisa: a responsabilidade é maior, porque quanto maior o conhecimento, ele pega com maior consciência também. Quanto maior nós temos conhecimento, irmão Walter, mais Deus vai exigir de nós. Quando nós não temos conhecimento sobre algo, Deus toma eu e você como pessoas ignorantes, sem conhecimento. Mas a partir do momento que você tem conhecimento de algo, você já não é mais um ignorante. E Tiago vai usar algumas coisas aqui, irmãos, para nos ensinar. Só que antes de eu entrar onde esse Tiago vai usar algumas figuras para nos ensinar algumas coisas, eu quero mostrar para você que uma palavra maldita, ela pode trazer tragédias. 1 Samuel capítulo 21 e o capítulo 22, anote depois você tem em casa. A Bíblia vai dizer que Davi ele foi ungido como rei de Israel, porém ainda ele não havia subido o trono. E Davi era alguém que entrava nas batalhas e ele vencia as batalhas. Só que aquilo trouxe uma raiva, um ódio por parte de Saul, onde desejava matá-lo ou acabar com a vida dele. Porque entendo que eu vou dizer, irmãos, o sucesso
Davi, aquele que está perseguindo. Ele não sabia da história que estava acontecendo. O que acontece? Quando Saul chega até Nob e fala com o sacerdote explica o acontecido. Porém, Saul estava tão cego com raiva que ele faz, manda matar os 85 sacerdotes e manda destruir homens, mulheres, crianças e bebês daquela cidade. Por quê? Por causa de uma palavra falada, por causa de uma palavra que deveria ter sido guardada para si. Muitas das vezes, irmãos, tem coisas que você tem conhecimento e eu, que nós temos que guardar para nós. Nós não devemos ser semeadores de contenda, por causa de uma palavra que Noé fala para Saul. Saul, cego, irado, manda matar meio mundo de gente, arruinando toda aquela cidade. Tem situação na minha, na tua vida, que vai chegar a conversa até mim e até você, que não é para você passar para frente, não. Nós precisamos entender que às vezes uma palavra que nós comunicamos com alguém que não tem estrutura para ouvir pode acabar com a vida da pessoa, ou a pessoa pode acabar com a vida de outra. Então tem coisa que nós vamos entender. Chegou até você falando de alguém, guarda para você. Não seja semeador de contenda, mas seja um pacificador. Porque palavras mal faladas podem trazer tragédia. Quantas inimizades pessoas perderam? Quantos relacionamentos foram abalados por causa de palavras sem pensar? O mesmo Tiago vai dizer no capítulo 1: sede prontos para ouvir, tardio para irar e tardio para falar. Escute, nós precisamos às vezes ouvir mais e falar menos. Procurar pensar o que está saindo da nossa boca, que se é um instrumento de bênção ou um instrumento de maldição. Jesus vai falar que nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. No dia do juízo, toda palavra frívola que sair da nossa boca, nós vamos ser julgados. Jesus falou: pelas suas palavras vocês vão ser justificados, mas pelas suas palavras vocês vão ser condenados. Escute o que eu vou dizer. Tiago está ensinando para a igreja que de uma mesma fonte não pode jorrar água salgada e água doce. De uma mesma boca não pode jorrar bênção e não pode jorrar maldição. Eu libero nessa noite que Deus nos deu a boca, é para liberar bênção, é para liberar cura, é para liberar vida. Tiago vai dizer o seguinte: você com a Bíblia aberta, Tiago vai usar algumas figuras para nos ensinar algumas coisas. Tiago capítulo 3, versículo 3, ele vai dizer: ora, se formos ver na boca do cavalo para que nos obedecerem, também dirigimos o corpo inteiro. Irmãos, alguém que já montou no cavalo alguma vez? Certo, agora pergunta: você já montou no cavalo indomado, o freio, o cabresto? Quem já montou aqui? Uma experiência boa? Porque se você montar num cavalo que não foi domado, domesticado, adestrado, sem freio, irmãos, aquilo se torna o quê? Um perigo, pode trazer tragédia, acidente, até morte. E Tiago usa a ilustração do cavalo para nos ensinar, porque quando alguém coloca um freio na boca do cavalo, você consegue controlar o cavalo com toda aquela força que ele
Assim também, a língua é um pequeno órgão que se grava de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasa tão grande selva. Irmãos, não sei se foi esse ano, nós estamos aqui mês, qual que foi o tempo assim queimado aqui? Foi ano passado ou foi esse ano? Ano passado? Então agora a pergunta é: você vê aquele fogo alastrando tudo? Eu te pergunto, aquilo começou em grande proporção? Sim ou não? Às vezes não é aquilo que se dá, é uma coisinha que é jogada, é um fósforo que risca ali, ó, um pouquinho, daqui a pouco começa a alastrar e vai trazer uma destruição total. Então Tiago está ensinando o que é? A mesma coisa é a língua. Às vezes uma pequenininha coisa que traz um estrago enorme, que traz uma destruição enorme, que acaba com vida, que acaba com relacionamento, que fecha a igreja, que traz divisão na igreja. Por isso que Tiago está ensinando para mim, para você, que a língua é o menor membro, é o membro tão pequenininho, mas ela pode trazer um estrago muito grande. E Tiago diz que a língua ela é inflamada pelo inferno, ela tem veneno mortal. Por isso que o salmista, no Salmo 141, versículo 3, o salmista vai fazer uma oração que todos nós precisamos fazer. Qual, pastor? Senhor, põe uma guarda nos meus lábios. Ou seja, Senhor, guarda minha boquinha fechada, para que no tempo de falar eu fale, mas para que no tempo que eu não tenho que falar, eu decidi ficar de boca fechada. Irmãos, entenda algo. Hoje é um pouco de instrução. Eu quero, se o Fabrício poder projetar aí para mim, Provérbios capítulo 6, no versículo 16 até o 19. Aqui vai falar sobre 7 pecados, mais 3 pecados relacionados à língua. Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19. Fala sobre 7 pecados. Se você quiser olhar aqui no telão aqui também, se você não encontrar aí, Provérbios capítulo 6, eu vou ler e eu vou até ler aqui a tradução que está aqui na tela. As 7 atitudes que o Senhor odeia, as 7 atitudes que ele se detesta. Pode passar. Olhos arrogantes, agora, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Pode passar. Coração que maquina planos perversos, pés que se apressa para fazer mal. Pode continuar. Testemunha falsa, língua, que espalha difamações, e aquele que provoca contenda entre irmãos. Olha aqui. Última, contenda entre irmãos. Preste atenção, irmãos. Na minha tradução está 6 coisas o Senhor abomina, na 7 ele detesta. Ou ao contrário. Porque a última fala semeia contenda entre irmãos. O Senhor odeia, o Senhor detesta. Por que, irmãos? Nós podemos entrar num ambiente como igreja e um está de cara fechada com o outro, porque às vezes alguém falou que falou de mim ou falou de você. Entramos dentro da igreja, todo mundo armado, todo mundo preparado para o ataque. Isso é repugnante aos olhos de Deus, porque o Senhor ele não pode abençoar aonde é uma espírito de divisão, de contenda, de briga. Porque Satanás ele sabe, se ele consegue conduzir os lados de alguém, ele pode trazer um estrago muito grande, seja numa comunidade, numa igreja, em qualquer lugar. Ele pode trazer, Deus abomina esse tipo de coisa, Deus detesta esse tipo de coisa. Provérbios 13:2 vai dizer: aquele que guarda sua boca, ele conserva sua alma, mas aquele que muito abre os seus lábios, ele tem perturbação. Tem muitas perturbações que o ser humano enfrenta, é porque fala
momento de ira. Pastor, quem que não ira? Todo mundo ira. Mas Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Não põe o som sobre a ira. Não dê lugar ao diabo. Irado, todo mundo fica irado. O problema é o que nós fazemos depois, quando nós estamos irados. Certo homem, chamado Adolf Hitler. Você já ouviu dele? Alguém já ouviu falar sobre esse homem? Esse camarada, matou praticamente com as suas falas aí, 17 milhões de pessoas, 6 milhões somente de judeus. Era um camarada que ele tinha o poder da palavra, só que para fazer coisa errada. O camarada, quando se colocava diante de um alemão, depois você pesquisa sobre ele. O camarada foi ruim, nazista, o camarada bandido, criminoso. Quando ele se colocava para falar, todo mundo ficava arrebentado, porque a fala, ele conseguia convencer as pessoas a odiar judeus, a odiar gays e a outras sérias pessoas. Então, quando ele se levantava para falar, ele conseguia atrair muita gente, a ponto das pessoas olhar para outros povos e ver como inimigos prontos a ser exterminados. Esse camarada, quando ele falava, todo mundo ficava palavra. Então nós temos que entender que as nossas palavras, elas nunca vão ser neutras. Elas vão poder ser influenciar para aquilo que é bom ou para aquilo que é ruim. Ela vai poder tanto trazer cura nas famílias, ou vai poder trazer destruição também nas famílias. Então o diabo está ensinando para mim e para você que nós precisamos entender algo que precisamos tomar cuidado com aquilo que nós temos falado, com aquilo que vem sair dos nossos lábios. Tem muitas pessoas inconscientes ou inconscientes, diante do problema que possa estar enfrentando, começa a amaldiçoar a vida, começa a amaldiçoar a cidade, começa a amaldiçoar o seu salário, começa a abençoar os ambientes que você encontra. E uma coisa é certa: palavras são sementes. Aquilo que você semeia vai retornar para você. Alguém tem um hábito de reter um salário, e às vezes o salário não é aquilo que você gostaria de receber, e começa a dizer: essa miséria, essa micharia, isso aqui não dá para nada. É isso que cada um vai ter. Mas uma coisa é certa, irmão: quando você possa estar vivendo um ambiente ruim, uma situação ruim, mas você abre a boca e diz: Deus vai mudar essa história, Deus vai entrar com a providência, a minha vida vai mudar, a minha família vai ser transformada. Você está liberando palavras de vida. Fomos chamados para liberar a palavra de bênção e vitória. O mundo espiritual responde através de palavras. Quando você libera uma palavra consciente ou inconsciente, sabendo ou não sabendo, essa palavra ela é refletida no mundo espiritual. Por isso a grande necessidade de Salomão nos ensinar para mim e para você: anda com o sábio. Foi falado aqui sobre a Bíblia. Anda com o sábio, tornar-se sábio. Mas um amigo insensato será arruinado. Ou seja, anda com pessoas sábias, anda com fofoqueiro, vai daqui a pouco está igualzinho. Anda com mão leve, daqui a pouco está andando com mão leve. Não. Ou seja, anda com sábio, anda com alguém que te leva para perto de Deus, anda com alguém que tem a mesma visão que você tem, anda com alguém que tem a fé que você tem, ou tem uma fé maior que você tem. Porque o ser humano tem uma coisa no ambiente que você encontra, ou com quem você convive, ou passa tempo ouvindo, pode te influenciar você, porque o ser humano é influenciado por aquilo que ouve e por aquilo que ele vê. Então, quando nós vivemos com pessoas
creio. Quem disse que fé é sentimento? Não, pastor, se eu sentir um arrepio, aí eu sei. Porque tem momento, irmãos, que eu não vou sentir nada, mas é fé. É você crer no invisível para chegar ao impossível acontecer na tua vida. Não. Se eu sentir um arrepio aqui, pastor, eu vivo aqui, ó, aí eu sei. Não, que é isso? A Bíblia diz que Isaías 53, que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, pastor, eu não senti um sintoma, mas pela fé eu já fui curado. Eu já não estou sentindo, não, sintoma, não, meu irmão. Eu não estou olhando para o sintoma, eu estou olhando pela palavra. Eu já fui curado. Não, eu não estou sentindo. Eu não estou falando de sentimento. Eu já fui curado pela fé. Fé não é sentimento. Não, eu não preciso sentir para saber que Deus está em nosso meio. Porque nem todo dia eu vou sentir. Pastor, conta a minha convicção. Porque Ele falou: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Ele não falou: se vocês sentirem, eu estou no meio de vocês. Não, Ele falou isso. Ele falou: eis que eu estou com vocês. Ele não falou: se vocês sentirem, eu estou no meio de vocês. Não. Ele falou: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Ou seja, é o suficiente para nós acreditarmos que o nosso Deus está conosco todos os dias das nossas vidas. Mas vamos entender. Efésios capítulo 4, versículo 29. Você aí que é rápido o endereço. Efésios capítulo 4, verso 29. Efésios capítulo 4, versículo 29 vai dizer assim: não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe ou palavrão, mas somente a que for boa, para promover edificação. Que edificação? Edificação vem de edifício, fala de construção, de construir. Para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ou seja, não sai da nossa boca nenhum palavrão, mas somente o que for boa, para promover edificação, crescimento, para que dê graça às que a ouvem. Ou seja, cuidado, as pessoas têm a hábito de ficar xingando. Se nós voltarmos aqui, no versículo 29, 4, 29, nós estamos no 4, 29, olha. Aqui no 4:30, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, nos quais fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Olha por aqui. Você está entendendo? E nós temos que tomar cuidado com aquilo que sai dos nossos lábios. Isso aqui é um perigo. Cuidado. Pense, porque tem pessoa que não tem estrutura para ouvir esse tipo de coisa. Tem pessoas que precisam pisar em casa de ouro. Eu vou contar uma experiência minha. Você sabe que às vezes eu estou em alguma roda com algumas pessoas conversando, e às vezes pela conversa a gente vai entrar e eu paro porque eu sei onde aquilo vai chegar. Muitas vezes nós vamos ter essa percepção de que depende daquilo que você fala, quem vai te ouvir vai ter estrutura para te ouvir. Porque às vezes eu falo uma palavra para você que você ouviu, para mim foi normal, porque Deus conhece a intenção do meu coração e cada um de vocês não. Mas a pergunta é: como você recebeu a palavra que eu ministrei, que eu falei para você? Você pode ter recebido aquela palavra como uma ofensa, só que a minha intenção não foi me ofender. Só que você pode receber como ofensa, e eu posso explicar para você: não foi a minha intenção, porque você não conhece a intenção do meu coração, mas somente Deus. Mas a maneira como eu expresso algumas palavras, a maneira de eu falar, aquilo você pode pegar como uma afronta, como uma ofensa. Provérbios capítulo 15, para nós encerrarmos, vai dizer o seguinte: Provérbios 15, 1, diz assim. Fala, se conseguir projetar para mim, eu vou falar na linguagem da tradução que está aqui. Eu não sei como está nessa tradução. A palavra dura desperta a ira, mas a palavra branda, calma, ela
E a palavra dura, ela suscita ou desperta a ira. Você está entendendo a maneira como a gente comunica? Às vezes até para chamar atenção. A forma como chamar a atenção de alguém. Você pode tanto ali acalmar ela, ou você pode colocar mais lenha na fogueira, o negócio piorar mais ainda. A maneira como nós falamos com alguém, às vezes ela abriu, alguém te xinga, e é natural, automaticamente, quando alguém bate, ele espera que a pessoa retorne. E quando alguém te diz, alguém chega perto de você e não você não vai não, você não presta. E é natural que a pessoa está esperando você revidar. Aí que você quer ver que você quer para a pessoa? Para o seu bênção. Para você de Jesus. Você quer a pessoa do bem, porque naturalmente quem bate está esperando você revidar. Aí quando você fala ao contrário, a pessoa fica sem reação. É fácil. Não sei se você vai no inferno, você está é a vontade do homem. É a vontade do homem. Vai matar. Entendeu? É a vontade da carne. É a vontade de bater levou. Mas quando você a tua língua é dominada pelo Espírito, é controlada pelo Espírito, porque Gálatas capítulo 5, no versículo 22, fala dos frutos do Espírito. E um deles é o que é domínio próprio. É você, a tua carne está gritando para falar, mas você consegue se manter. A carne vai, revida, fala. Só que o domínio próprio, opa. Respira 10, 20. Senhor, a minha carne quer falar. A minha natureza quer falar. Mas eu já não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. E eu já fui crucificado com Cristo. A vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Ou seja, eu já não ando segundo a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Olha lá, irmãos, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, ou caridade, algumas traduções, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tem algumas traduções que está domínio próprio. Tem alguns irmãos que está domínio próprio? Ela é a Bíblia, irmãos. Não lembro aqui, né? Eu acredito que a maioria deve estar dessa forma aqui, ó. Gálatas capítulo 5. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Domínio próprio? Amém. Glória a Deus. Já foi, irmão. Amém. Então, nós vamos entender sobre isso. Que precisamos deixar o Espírito Santo de Deus nos guiar, nos conduzir a cada dia, através daquilo que sai da nossa boca. Quer derrubar alguém? Faça o contrário. Não faça igual. Para nós finalizarmos, se coloque de pé no nome do Senhor Jesus. Que você possa hoje pegar esta palavra no teu coração e começar a liberar palavras de bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida. Não vive de sentimento, irmãos. Porque se não vive de sentimento, tem dia que você vai estar feliz, tem dia que você vai estar triste, tem dia que você vai estar animado, tem dia que você vai estar desanimado. Isso é sentimento. Eu não vivo de sentimento. Nós não devemos viver de sentimento. Tem dia que o sentimento vai estar lá em cima. Sentimento de felicidade, alegria, tem que estar lá embaixo. Se você for depender de sentimento para você acreditar e viver, você vai estar vulnerável. Porque você depende do dia que você está bem. Não, o dia que eu estou bem, eu não creio. O dia que eu não estou bem, eu não creio. O dia que eu estou bem, eu falo coisas boas. O dia que eu não estou legal, eu falo coisas ruins. Não, nós não dependemos de sentimento. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus para fazermos aquilo que Ele deseja que nós façamos. Mas abre teus lábios, abre tua boca. Por mais que você possa viver um momento difícil, caótico, que seja, mas comece a profetizar. Comece a profetizar que eu te garanto que vida vai começar a chegar. Aonde tiver estabilidade vai começar a produzir. Aonde tiver algo impossível humanamente
vai ser possível, porque para o nosso Deus não há nada que Deus não possa fazer na vida daquele que crê nele. Então comece a liberar a palavra. Não verbalize aquilo que você não quer ver. Não verbalize aquilo que você não quer viver. Verbalize, fale. Não fale aquilo que você não quer ver e o que você não quer contemplar. Verbalize aquilo que você deseja. Verbalize aquilo que você queira que realize. Não olhe para o momento da circunstância. Abra a tua boca e verbalize aquilo que você deseja que aconteça na sua vida, independente da circunstância ou do momento que possa estar vivendo. Verbalize coisa boa. Verbalize coisa boa. Porque quem aplaude palavra negativa é o diabo, seu demônio. Verbalize coisa boa onde você for. A minha vida é uma bênção, pastor. A minha vida não é um inferno. A minha vida não é algo ruim, não. A minha vida é uma bênção. Porque eu nasci de Deus, vivo para Deus e vou para Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Que você possa ter guardado essa palavra no teu coração. E que você possa sair daqui decidido. Se tiver que mudar alguma palavra, mude as palavras. Comece a profetizar. Que no seu deserto vai começar a dar fruto no nome do Senhor Jesus. Ergue tuas mãos aos céus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelo teu povo, pela tua igreja, que aqui vieram aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Que esta palavra possa ter penetrado a cada um dos corações, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos a cada um. Em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e que a doce consolação do Espírito de Deus seja com todos